Fala galera, hoje decidimos fazer um Skittles gigantes. Vamos abrir o pacote e ver do que é feito. Dentro estão essas pequenas balinhas. Se a gente esmaga, é evidente que o exterior é caramelo e o interior é um chiclete. Vamos comprar tudo o que é preciso para fazer um Skittles gigante. Antes de mais nada, é preciso muito açúcar. Uma caixa de manteiga. Vamos então para a seção de vegetais. Um monte de limão. Então a gente escolhe as maiores e as mais maduras melancias e colocamos no carrinho. A gente precisa de 7 melancias no total. Vamos para o caixa com 2 carrinhos. E então a gente descarrega. O cheque deu $162. A gente também comprou mais 30 quilos de xarope de glicose. Para facilitar todo o processo, a gente despejou tudo numa grande panela. Eu encomendei uma coisa especialmente para esse vídeo. Dá uma olhada nessas meias esferas de acrílico. Elas vão ser a forma dos nossos Skittles gigantes. Vamos encher então o molde com óleo e espalhá-lo com um pincel. Então a gente desenrola o papel manteiga e vamos fazer cortes nas bordas. Vamos colocar com muito cuidado dentro do molde. Por causa do óleo, o papel manteiga cola bastante bem. E depois então a gente vai colar o papel em todas as partes do dente. Pronto, tá ótimo. Então vamos colocar a panela na balança e então colocar 150 gramas de xarope de glicose. 350 gramas de açúcar e 100 ml de água. Então deixamos no fogão para o xarope cozinhar. Tenha cuidado para utilizar um termômetro. E vamos esperar até a temperatura atingir 147 graus. Pronto. Agora adicionamos um pouco de corante alimentar violeta com uma colher de chá e vamos mexer com o caramelo. Os moldes de acrílico não se dão bem com grandes mudanças de temperatura. Então, para os aquecer, a gente vai ligar a água quente o máximo possível e encher a banheira. E só depois a gente vai colocar os moldes na água. E depois ainda colocar o caramelo. Mas dessa forma levaria muito tempo para encher os moldes. Por isso a gente decidiu fazer uma porção dupla, em 2 panelas e ao mesmo tempo. Colocamos tudo no fogão. Cozimos até a temperatura certa e então tingimos. Então colocamos o segundo molde na banheira e despejamos nele o caramelo. Desse jeito a gente coziu e derramou o caramelo por 7 horas, mas num determinado momento começou a ficar muito irregular, então a gente precisou ajeitar tudo com uma espátula. Trouxemos os moldes de volta ao estúdio. A camada exterior já está pronta, agora a gente precisa fazer a interna. Skittles tem sabores muito diferentes. A gente decidiu fazer de melancia, e para isso a gente vai precisar de uma prensa mecânica muito grande. Levamos as melancias então para baixo de uma torneira e lavamos tudo. Colocamos as melancias limpas numa tigela bem grande. Deixamos então uma base por baixo da prensa e colocamos um barril de metal. Pegamos uma melancia e cortamos uma das extremidades. O outro lado também.
Então, na posição vertical e tiramos toda a casca. Sobra a polpa da melancia, claro. Jogamos no barril e cobrimos com uma tampa metálica. Pegamos outra melancia e descascamos da mesma forma. E mais uma vez colocamos no barril e tapamos com mais uma tampa de metal. Preparamos um galão de água de 20 litros por baixo e colocamos então nele um funil. Começamos então a rodar. Tenha cuidado para que ele vá direto para o buraco. Então o suco sai fácil. Vai para essa pia e então para o jarro. Então tem que torcer a prensa o mais forte possível. 2 melancias não foram suficiente. Então a gente decidiu descascar 3 melancias de uma vez só. E cortar cada uma delas em vários pedaços. Colocamos tudo no barril e tampas de ferro. E então esprememos bastante. Descascamos mais uma melancia e esprememos todo o suco dela. Agora deu quase um galão cheio. Mas eu quero que os meus Skittles sejam azedinhos, então a gente vai espremer bem limões. Primeiro enrolamos com as mãos sobre uma mesa para quebrar toda a estrutura interior. Depois abrimos e esprememos o suco com as nossas mãos. Despejamos todo o suco através de uma peneira para o galão. Quando a gente chegou ao estúdio, o suco já tinha decantado e a parte vermelha estava toda no fundo. A gente decidiu provar e quer saber, o sabor estava igual. Ou seja, um suco de melancia verdadeiro pode ser claro, mas quando a gente sacode bem o galão, a cor volta ao normal. Para o caramelo de dentro, são necessários 4 potes. Vamos colocar dentro de cada deles 150 ml de suco de melancia, depois 200 gramas de xarope de glicose, e 300 gramas de açúcar. Colocar tudo no fogão. Tenha certeza de pegar um termômetro numa das panelas. O caramelo vai ferver e é melhor não tocar nele, então a gente só espera até 123 graus. Abrimos um pacote de manteiga e cortamos em pedacinhos bem pequenos. E um de cada vez nós jogamos nas panelas. Também colocamos uma colher de chá de corante branco. Mexemos tudo. E o caramelo está pronto. Despejamos então nos moldes. Caramba, vocês não têm ideia de quanto tempo a gente demorou para fazer tudo isso, 1 dia e meio, mas finalmente tudo está pronto. Depois de 1 dia o caramelo esfriou completamente e a consistência ficou a correta. Com a ajuda de uma faca, a gente vai quebrar as rebarbas irregulares do caramelo. E cobrir uma das metades com papel manteiga. Colocamos uma tábua em cima e viramos de cabeça para baixo. Então tiramos o molde, arrancamos o papel manteiga e viramos de volta a metade do nosso doce. Agora fazemos o mesmo com a outra metade. Agora o mais perigoso de tudo, mover uma das metades para cima da outra. E foi aqui que aconteceu a coisa mais horrível. Uma das metades saiu do molde, a gente ouviu um estalo e a gente ficou com muito medo. Tentamos juntar as duas metades.
Arrancamos o papel manteiga e vimos que a parte de fora do caramelo quebrou e a gente ficou muito chateado. Mas o que a gente pode fazer? Tentamos pelo menos salvar a parte de dentro. Transferimos para o molde. E temos que refazer o caramelo de fora. Mas dessa vez a gente vai fazer de outro jeito. Mais uma vez a gente cobre o molde com pergaminho. No meio vamos colocar um anel que está envolvido com pergaminho. E com um secador de cabelo vamos aquecer bem esse molde. Então cozinhamos mais uma vez o caramelo roxo. E aqui aconteceu uma coisa realmente terrível. Em um determinado momento o caramelo explodiu com uma força tão grande que quebrou a coifa, borrifou todo o teto, metade do estúdio e ainda caiu na minha cara. E com queimaduras muito graves e danos nos meus olhos eu fui levado para o hospital de ambulância. Se você quiser ver como tá a minha cara agora, entra no link aqui e o Instagram te mostra. Mas já vou falar que não é para pessoas com coração fraco. Enquanto eu me recupero, o papai vai acabar os Skittles. Colocar caramelo roxo nas paredes do molde. Quebramos as rebarbas. Viramos a metade vazia. Arrancamos o papel manteiga e tiramos o anel do meio. Despejamos caramelo quente nas bordas da parte de baixo. Agora, com muito cuidado, a gente junta as duas metades. E mais uma vez vamos caramelizar as bordas. Pegamos todo o recheio que a gente conseguiu salvar e com a ajuda de uma faca a gente corta em pedacinhos. E enchemos o nosso Skittles até o topo. Cobrimos a parte superior com a tampa. E essa borda que ficou a gente enche com caramelo. O excesso a gente tira com uma faca. E com um maçarico vamos aquecer a parte de fora do nosso Skittles para derreter todas as lascas e migalhas. E numa folha de papel manteiga a gente desenha um S. Derretemos chocolate em banho-maria. E enchemos uma seringa com o chocolate. Com a seringa, vamos desenhar primeiro o contorno da letra. E depois preenchemos todo o interior. Esperamos até o chocolate esfriar. E transferimos para a nossa bala gigante. É isso aí, o Skittles gigante está pronto. A gente gastou muito dinheiro, muito tempo e, mais importante, saúde para conseguir fazer. Se eu não tivesse tido a ajuda do meu pai, eu provavelmente nunca teria acabado esse vídeo. Os nossos Skittles têm 78 quilos. Vamos quebrar isso então. E vamos experimentar as duas partes ao mesmo tempo, o caramelo de dentro e o de fora. Olá! Nós fizemos chips em 1 minuto, 1 hora e 1 dia. Só é possível cozinhar chips em 1 minuto se o óleo estiver pré-aquecido. Vamos lá! Isso é chamado de chips de camarão. Elas são feitas de camarão e amido, mas se parecem mais com plástico do que qualquer coisa comestível. Só precisávamos jogá-lo no óleo quente e ver a magia acontecer. Os chips cresceram diante dos nossos olhos e boiaram. Colocamos elas em uma tábua de carne. Pronto, os chips estão prontos em 1 minuto. Elas são muito crocantes. E a textura lembra um biscoito de polvilho. Vamos provar. Os chips são crocantes e têm sabor de camarão.
Para fazer as próximas batatas, nós tivemos 1 hora inteira, o que é o suficiente para fritar as batatas muito bem e deixá-las saborosas. Nós descascamos as batatas. Enxaguamos bem e fatiamos. Não é uma boa ideia fazer isso com uma faca. É bem difícil fazer que as batatas fiquem com a mesma espessura. É por isso que usamos um ralador como este. Colocamos as batatas no suporte e as cortamos em fatias. Elas ficaram assim, onduladas e arredondadas. E o melhor de tudo, todas ficaram com o mesmo tamanho. Nós cortamos muitas fatias. Colocamos todas elas em uma tigela. E cobrimos tudo com água. Deixamos de molho por 20 minutos, para que o excesso de amido saísse das batatas. Depois disso, espalhamos folhas de papel toalha pela bancada. Distribuímos as fatias de batata sobre elas. E secamos bem, para que não ficasse nenhum excesso de água. Depois disso, colocamos as fatias de volta na tigela. Colocamos óleo e misturamos. Enchemos 2 assadeiras com as batatas. Para temperar, utilizamos endro seco e a cebolinha verde. Polvilhamos os temperos sobre as fatias. Salgamos. E levamos ao forno. Colocamos a 200 graus e ligamos. Cozinhamos os chips por 20 minutos. As batatas levaram 1 hora para serem assadas, mas ficaram prontas. Como essas batatas foram assadas no forno, elas não são tão gordurosas quanto as batatas normais. Vamos provar. O sabor delas ficou familiar, e elas são muito mais saborosas do que as anteriores. Tivemos um dia inteiro para fazer as últimas batatas fritas, e decidimos que elas teriam sabor de lagosta. Nós utilizamos essas lagostas vivas. Para fervê-las corretamente, colocamos bastante endro na água. Esmagamos uma cabeça de alho. Descascamos os dentes. E colocamos na água. Também descascamos uma cebola. E colocamos na panela. Acrescentamos muito sal. E levamos ao fogo. Assim que a água ferveu bem, adicionamos as lagostas. Deixamos ferver por mais 15 minutos. E depois deixamos o caldo esfriar completamente. Finalmente as lagostas estão prontas. Separamos as carnes. E essa foi a quantidade total de carne que conseguimos. Nós colocamos a carne das lagostas em um desidratador de alimentos. E o fechamos. Colocamos a 50 graus e ligamos. Nós precisávamos que toda a umidade da carne evaporasse e precisamos esperar 5 horas até isso acontecesse. A carne diminuiu muito depois de desidratada. Levamos ela para o moedor de café e moemos até virar pó.
Ficou com um aroma muito natural. Não jogamos a casca de lagosta fora, ainda há muito sabor nelas. Nós as colocamos em uma tigela de vidro. E derramamos óleo sobre elas. Levamos ao forno a 100 graus, para que todo o sabor restante das cascas passasse para o óleo. Então vamos para as batatas. Descascamos elas. Escolhemos esse tipo especial para cozinhar. Cortamos em pedaços. E colocamos em uma panela com água. Levamos ao fogo. Em seguida despejamos a água. E amassamos as batatas. Adicionamos sal e o nosso tempero de carne de lagosta. E decidimos fazer as batatas picantes. Para isso pegamos a pimenta mais picante do mundo, a Carolina Reaper. E essa não é apenas a minha opinião. Existe uma tabela de picância chamada escala Scoville. Por exemplo, a pimenta jalapeno, que muitas pessoas conhecem, tem 2.500 Scovilles. A pimenta Carolina Reaper, por outro lado, tem 2.300.000 Scovilles. Isso significa que ela é 920 vezes mais picante que a pimenta jalapeno. Antes de começar, colocamos máscara e luvas. Moemos a pimenta em um moedor de café. Até virar pó. Adicionamos ele ao purê de batatas. Mexemos. Adicionamos farinha. E sovamos a massa. Pronto! Enrolamos a massa até que ela ficasse na forma de uma baguete bem grande. E fatiamos em pedaços. Esticamos cada fatia com um rolo de massa. E essa é a forma desejada para uma batata chips. Repetimos esse mesmo processo muitas vezes. Fizemos furos em nossas batatas com garfo, para que elas não inchassem. Então as fritamos. Assim que as batatas fritas ficaram douradas, retiramos elas do óleo e as colocamos sobre um pedaço de papel toalha. As batatas fritas, que levaram quase um dia todo para fazer, ficaram prontas. Mas isso não é tudo. Nós despejamos o óleo das cascas de lagosta em uma tigela menor. Colocamos mostarda, adicionamos pimenta, sal, suco de limão e 2 ovos. Com um liquidificador de imersão, afundamos os ovos e transformamos tudo isso em maionese. Na verdade, não se trata de uma maionese qualquer, mas sim de uma maionese com sabor muito acentuado de lagosta. Finalmente é hora de provar. As batatas fritas ficaram muito crocantes e com sabor forte de lagosta, muito parecidas com aquelas compradas em loja, só que mais naturais. Mas depois de cerca de 10 segundos, começamos a sentir o sabor picante, que foi ficando cada vez mais forte a cada segundo que passava. Não era apenas picante, era quente, chegava a ser doloroso. No geral, é melhor não adicionar esse tipo de pimenta em nenhum prato. Se você gosta de vídeos de 1 minuto, 1 hora e 1 dia, você vai adorar maratonar a playlist que deixamos na tela. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Até mais!